Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu tive aqui um leve insight e eu quero compartilhar porque eu quero entender a opinião de vocês. Quero entender se vocês pensam da mesma forma que eu ou se é apenas um surto coletivo da minha cabeça. Hoje eu quero falar com vocês sobre intuição. Eu particularmente já falei que eu gostaria muito de tatuar essa palavra. Por quê? Porque é muito repetitivo na minha vida eu sentir algo sobre alguém, sobre um local, sobre, enfim. E aí eu falo, não, nada a ver, é coisa da minha cabeça. E aí depois aquela intuição se confirma, eu falo, putz, por que eu não ouvi minha intuição? Então a palavra intuição é algo que gira e gira, ela sempre volta na minha vida de uma forma muito forte e pra me trazer algum tipo de lição. E aí, como já é de praxe, como é algo que eu faço normalmente, sentado esperando um horário, caminhando, na academia, eu reflito, observo e reflito, gente. Isso minha vida, ela gira em torno de observar e refletir. E aí, eu pensei, puta, intuição, mas que diabo é intuição? Porque é uma coisa meio mística, você pode falar, é espiritual, é algo que tá dentro de você é a massa sensitiva. E aí, refletindo muito, cheguei a uma conclusão. E eu quero saber se faz sentido pra vocês ou se é algo só da minha cabeça, porque eu realmente tirei isso da minha cabeça. E eu quero entender com vocês se faz sentido, que eu cheguei na lógica do que pra mim é a intuição. Quem tá na vibe aí de crushes, possíveis namoros e tal, conhece a expressão red flag, que é a bandeira vermelha, que a gente fala quando uma pessoa, né, um possível cônjuge, tem algum comportamento específico, você fala, opa, ali você tem que ficar de olho, porque pode ser que dê problema no futuro, sabe? E aí, o que pra mim é a intuição? Partindo desse pressuposto, inclusive é um ótimo assunto falar sobre red flags, mas esse não é o tema. Imagine que você entrou num cenário novo da sua vida. Pode ser um novo relacionamento, pode ser um novo emprego, pode ser um círculo social novo, enfim, qualquer coisa. E aí, acontece algo. Alguém falou alguma coisa. E aí, você automaticamente computa aquilo. Como assim? Você coloca aquilo na tua cabeça. Tipo, cara, não é motivo pra comentar com ninguém. Não é algo grande o bastante pra eu me afastar da pessoa, por exemplo. Mas é algo que deve ser computado na minha cabeça. E aí, acontece uma vez, duas vezes. Lembrando, são coisas pequenas. São coisas que não precisam gerar uma discussão, que não precisam gerar um comentário para outra pessoa, porque são coisas pequenas. E até se você comentar, vai soar banal. Então você não comenta, mas você vai computando na sua cabeça. E aí a soma disso, quando com muita frequência algo está acontecendo, são coisas pequenas que acontecem com frequência, você vai se sentindo extremamente incomodado. E aí, pra mim, Eduarda, essa é a definição de intuição. Porque é quando algo já está te incomodando, mas como são diversas coisas pequenas, é muito difícil você mensurar, é muito difícil você externalizar. Então, quando você vai falar pra alguém, soa até estranho, que você fala, meu, fulano não me cumprimentou. Ah, Duda, para, ele tava ocupado, não, nada a ver. Entende que quando você passa para outra pessoa, realmente não faz sentido. Mas como são várias coisas bem pequenas, mas são várias coisas, é algo que começa a te incomodar. E aí, quando alguém pergunta, vou te dar um exemplo, pergunta assim, Duda, o fulano, acabei de conhecer o fulano, o que você acha de fulano? Aí você fala assim, é difícil de você externalizar o que quer dizer esse sabe? Você pode falar assim, comigo ele teve alguns comportamentos estranhos, mas assim, nada demais. Entende?
Aí você pode falar, eu tive uma intuição. A pessoa vai olhar e falar, de que isso? Massa sensitiva? Tá doida? E eu acho que esse troço de intuição chega muito pra mim porque eu observo bastante. Não só como a pessoa se comporta comigo, mas como ela se comporta com outras pessoas. E aí eu começo a perceber algumas coisas. O jeito que a pessoa se comportou comigo, beleza, né? Muito importante. Mas o jeito que ela trata outras pessoas. É aquele negócio, né? Que você fala assim, como é que o cara te trata super bem, mas o garçom, ele é um escroto. Aí você fala, você faz isso. Só que a intuição, refletindo minimamente, pra mim é algo muito mais palpável do que falar, é uma coisa espiritual. Energias não bateram. Pra mim é muito mais prático. É um conjunto de comportamentos. E aí, conforme os meus princípios, aqueles comportamentos não são certos, mas é conforme o meu. Por isso que a intuição é minha, entende? E a pessoa que tá do meu lado, às vezes não... Pra ela não bateu, não percebeu nada, porque às vezes aquele comportamento interfere no meu princípio. E aí, por isso que a intuição é minha. E aí eu queria ver com vocês se essa ideia faz sentido, se essa definição de intuição faz sentido. Porque pra mim é algo que acontece muito e eu acredito que é por eu observar muitas pessoas. Pra mim faz sentido observar as pessoas, me faz entender as pessoas. Entendendo as pessoas eu consigo trabalhar, por mais que, não falando da parte de empresa, mas é muito mais fácil gerenciar alguém, e aí, amor, eu posso estar falando até de casamento, tá? Muito mais simples gerenciar o seu marido se você o conhece muito bem, se você observa muito bem. Não só com você, no todo, porque daí você entende a personalidade da pessoa, como a pessoa se comporta, como ela fica quando ela está muito brava, quando ela fica quando ela está muito feliz. E aí você realmente conhece, do mesmo jeito que é muito importante ter autoconhecimento, é muito importante conhecer as pessoas que estão muito próximas de você. Porque senão a relação não fica tão leve e fluida. Minha percepção e é o jeito que eu levo a vida, que eu lido com pessoas. E se eu puder aqui trazer só um último insight pra vocês, que daí assim, é eu falando pra eu mesma, entendeu? Mas eu acho válido também falar pra vocês. Se em algum dia a sua intuição aflorar, você sentir algo, for um compilado de pequenas ações de pessoas alheias que está lhe incomodando, de duas uma. Se você pode se afastar dessa pessoa, se afaste. Se você não pode se afastar, chama na chincha e conversa. Porque assim, mas são pequenas coisas. Sim, mas se te incomoda é porque é importante e válido pra você. De novo, eu estou falando isso pra mim mesma. Todas as vezes que chegou uma intuição pra mim, que eu concluí, que eu tornei lúcido na minha cabeça, e eu falei assim, mas veja bem, acho que é coisa da minha cabeça. Spoiler, nunca foi. Aqui eu falo sobre princípio. De novo, a intuição é muito individual. Por quê? Os mesmos princípios que são pra você não são pra mim. Por exemplo, pra mim, cumprir horário, se estabelecemos um horário, veja bem, mas cumprir horário, pra mim, parte da base, parte do mínimo. Cumprir um horário. Marcamos uma reunião às 3, veja bem, você vai estar lá às 3. Se você não está, fere um princípio meu. E aí, se você não cumpre a data um dia, não cumpre o horário no outro, cara, pra mim, a intuição diz que a nossa personalidade não bate. E aí, óbvio que em certos momentos você tolera, mas em outros, por exemplo, se alguém perguntar da pessoa pra mim, eu vou falar, nossa, é uma ótima pessoa, bem legal, mas assim, completamente desorganizada e não cumpre nenhum horário. E a conclusão desse cabaré inteiro, desse monte de story, de eu hablando um monte de coisa, pra mim, a chave vai virar quando sair do nome intuição, você se autoconhecer o suficiente pra saber dizer não quando chega no seu limite. Mas você só vai saber quando chegar no seu limite quando você se autoconhece. E uma das réguas pra saber se você se autoconhece o suficiente
é conhecer os seus princípios. Se eu te perguntar hoje quais são os seus princípios e você não sabe me responder, talvez você deva olhar um pouco mais pra dentro e se entender melhor. E é isso, galera. Um beijo e até a próxima reflexão. Gente, eu hablo demais, pelo amor de Deus.